Ministério das Mulheres e do Emprego divulgaram nesta semana o primeiro relatório de transparência salarial já publicado no país com recorte de gênero. O levantamento apontou que as mulheres ganham 19,4% menos do que os homens no Brasil. Participaram do questionário 49.587 empresas com 100 funcionários ou mais. No recorte por raça, o relatório aponta que as mulheres negras, além de estarem em menor número no mercado de trabalho, também recebem menos do que as mulheres brancas. Ainda de acordo com o relatório, o estado onde a diferença salarial é menor é o Piauí. Em contrapartida, o estado onde essa diferença salarial é maior é o Espírito Santo. Olha só, no estado capixaba, os homens recebem 35% a mais do que as mulheres. Para a gente falar mais sobre esse assunto, a gente recebe agora no TJ Aparecida Jandaracy Araújo, que é conselheira da ONG Mulheres do Brasil, a quem a gente agradece pela participação hoje aqui no TJ Aparecida para falar de um assunto tão importante como esse. Pela primeira vez saem esses dados. O que a gente pode concluir, Jandaracy, das mulheres comprovando esse relatório que recebem menos do que os homens? Boa tarde para você. Em primeiro lugar, boa tarde, obrigada pela oportunidade da gente tocar mais uma vez num assunto tão relevante e que impacta efetivamente a economia do país, né? Porque considerando que somos a maioria da população economicamente ativa e somos a maioria hoje que ocupa as universidades brasileiras, que tem maiores formações, a gente está falando de um impacto direto na economia quando a gente tem uma diferença significativa na remuneração. Então, o que se tem com essa pesquisa nada mais é do que mais uma comprovação do que já viemos falando já há alguns anos sobre a diferença salarial. Então, esse é um estudo que corrobora outros estudos que já existiram e agora realizado pelo Poder Executivo, até para validar a nova legislação, a importância da nova legislação, de que a gente precisa efetivamente tocar nesse assunto e tomar medidas para corrigir essa disparidade. Chegou-se o momento da gente precisar analisar qual vai ser o próximo passo e como a gente vai poder reduzir essa diferença de forma imediata e, obviamente, aqui a gente falando desse impacto direto, né, no poder de consumo, no poder de compra, na economia e também nas possibilidades das mulheres de uma forma geral. Jandaracy, muito boa tarde. Quando a gente fala em cargos de dirigente, de gerente, essa diferença chega a 25%. Por que ainda é tão difícil para as empresas confiarem nas mulheres em cargos de liderança? Infelizmente, nós temos um histórico que nos faz, a gente está falando do sujeito universal, esse termo, eu gosto de usar esse termo, que ainda está na maioria das posições de liderança. Então, enquanto não tivermos mais mulheres em posições de liderança, a gente vai ver a perpetuidade da desigualdade de gênero também nas organizações. Afinal de contas, as empresas é um reflexo direto do que é a sociedade. Então, o que nós estamos presenciando, que a gente tem constatado, é que enquanto a gente não tiver igualdade de oportunidades para as mulheres em cargos de liderança, observe-se que somos muito mais qualificadas. Esse estudo também o IBGE já publicou e já é amplamente divulgado. Mesmo com mais qualificação, as mulheres têm o que se chama de glass ceiling, que é o teto de vidro, que as impedem, né, de uma forma estrutural de avançar na carreira, e seja nos modelos de promoção, seja nas avaliações que existem nas empresas, e isso vem impedindo as mulheres de alcançarem. Então, a gente precisa mudar a mentalidade dos dirigentes atuais e criar mais espaços para as mulheres ocuparem lideranças. E aqui é importante sinalizar, a gente precisa falar de liderança tanto no setor privado quanto no setor público. Nós precisamos ter a paridade que tão se faz necessária para poder a gente avançar nessa agenda. Porque não há diferença de competência, né, quando a gente fala entre homens e mulheres, né? Então a gente busca essa igualdade e também transparência por parte das empresas. Eu quero encerrar com você perguntando o seguinte: o que falta então para a gente poder avançar nessa busca pela igualdade de gênero aqui no Brasil, quando a gente fala de salários entre homens e mulheres? A gente tem uma questão cultural muito forte, Eduardo. Eu acho que a gente precisa começar a promover, primeiro,
tornar público, isso já é um grande passo. A gente precisa implementar políticas de igualdade salarial, garantindo que garanta isso, e assim tem essa questão de mudança dentro das empresas, investir em programas de educação e conscientização para criar uma cultura organizacional que seja muito mais inclusiva e equitativa, né? E encorajar a representação feminina em posições de liderança e tomada de decisão. Eu garanto que isso, né, eu tenho essa perspectiva que pode ajudar a garantir políticas, e aqui entenda como políticas, não só políticas públicas, mas políticas privadas mais favoráveis à igualdade de gênero. Acredito que essas medidas, e agora com esse relatório, com esse estudo e a lei, a gente possa começar uma jornada para um país mais equitativo né, na questão de gênero. É verdade, tomara que a gente consiga isso o mais breve possível, né? Não precisa esperar anos e anos. Muito obrigada pela sua participação aqui no TJ Aparecida, Jandaceira. Eu que agradeço. Muito obrigada. Uma boa tarde para você. Recentemente, a gente entrevistou o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e ele falava que essa questão é justamente uma responsabilidade de toda a sociedade brasileira, mas principalmente das empresas que contratam. Exatamente. Então é bom ficar atento a isso. Tanto público quanto privado. Exatamente. Principalmente.